Bom, Abel Ferreira deu a coletiva aí pós-jogo. Vamos ver as respostas dele aí. Ele falou sobre o Carlos Miguel, né? Sobre a contratação dele, revelou até um pouquinho em bastidores aí. E depois, né, ele falou também sobre algumas peças aí que nesse jogo deu pra gente analisar. Vamos dar uma olhada aqui primeiro sobre o Carlos Miguel, beleza? E lembrando, né, a Conmebol não deixa usar as imagens da coletiva, então vai ser só áudio, mas eu sei que boa parte de vocês também costumam só ouvir os vídeos, né? Se liga. Foi uma oportunidade de mercado. Nós já tínhamos pensado, e o Everton sabia, o Lomba também sabia, que nós estávamos à procura do goleiro e a ideia era contratar para o ano que vem. Já vos disse várias vezes que aqui nesta casa as coisas se preparam antecipadamente e fico contente que um especialista de futebol que está do outro lado do mundo, que se chama Mourinho, num minuto e meio conseguiu ver o que nem todos conseguem ver que se faz aqui dentro deste clube. Portanto, foi uma oportunidade e nós temos 3 goleiros agora muito bons, mas ele apanha e chega com o comboio já em andamento, agora que está aqui connosco, vai começar a treinar e vamos ver. Eu sempre disse que aqui eu não dou camisetas a ninguém, quem vem, quem chega tem que demonstrar, mas neste momento os outros 2 estão à frente pelo número de jogos que têm, pelo ritmo. Agora ele vai ter que recuperar, treinar e daqui até ao fim vamos ver. Mas como te disse, não era para vir este ano, foi uma oportunidade de mercado que a Leila e o Barros encontraram e nós contratamos um jogador para nos ajudar e reforçar nesta posição. Esse lance de não vir esse ano passa muito pelo que a gente vinha conversando sobre o Lomba ficar até o final do ano, né? O Lomba tava pra sair no meio, acabou resolvendo ficar, né? O clube também optou por ele ficar, então, fala, beleza, ficou aí, tem o Lomba e o Everton, né? Então, vamos sem esse outro goleiro até lá. Mas aí, como o Abel explicou, teve a questão da oportunidade de mercado, e ele falou ali, né, que Lomba e o Everton sabiam, né? Enfim, aquilo ali, a oportunidade de mercado não dava pra deixar passar. O Carlos Miguel é um ótimo goleiro, né? E eu acho que é só questão de tempo, mano. Assim como foi quando o Everton chegou, tinha o Price, tinha o Jailson, ele tinha que esperar o momento certo. O Lomba, ao que tudo indica, deve sair, de fato, né, no final do ano. E o Everton, mesmo que não saia nos próximos anos, aí vai que fique mais 2, 3 anos no Palmeiras, a tendência natural é que realmente o Carlos Miguel se torne o goleiro titular do Palmeiras em algum momento. Agora ele falou aqui sobre Alan, falou sobre mercado, falou até sobre lance do substituto do Rios. Vamos ver o que ele falou aí e depois a gente comenta. Abel, seguindo nessa esteira desse assunto, o Palmeiras também contratou o Jefté, ele estava aqui hoje. Eu queria que você falasse essas movimentações recentes, né? Carlos Miguel, Kelvin, Jefté, o que eles te trazem nesse elenco? E a gente fala muito sobre a questão do substituto do Richard Rios. E hoje você voltou a usar o Alan por dentro, que é uma função que ele já tinha feito no Campeonato Paulista. Você hoje vê, dentro das opções que você tem no elenco, o Alan é o outro camisa 8 que você tem? Boa pergunta, mais uma boa. Falaste do Alan, Jefté e Kelvin. Kelvin, eu acho que isso é lógico. Nós tínhamos que renovar ali o lado direito, depois daquilo que foi o trabalho brilhante do Mike e do Rocha, essa dupla de laterais dourados que nos deram um campeonato em 2023, e por tudo que fizeram dentro do clube, a história que tem, a quantidade de títulos que tem. E como digo, fico sempre feliz quando nós podemos ajudar os nossos jogadores. O Rocha podia ter ficado connosco até o fim, mas a verdade é que o Grêmio precisava de um jogador com estas características, com esta experiência para os ajudar. E nós ficamos felizes também por ele poder continuar a sua carreira. O Mike é a mesma coisa, portanto é normal. O Kelvin, mais uma vez, mais uma grande movimentação da nossa Presidente e do Barros, a estar atentos àquilo que é o mercado, um jogador brasileiro, porque nós queremos também trazer e reforçar com jogadores brasileiros. Foi um bocadinho parecido com o Carlos Miguel. Foi uma oportunidade de mercado, senão nós podíamos também ter subido o Gilberto, mas acho que foi mais um jogador para reforçar aquele lado direito. O Giai
e o Kelvin, sabendo que o Giai nestes últimos tempos foi assediado, se assim se pode dizer, com propostas de outros clubes, e nós temos que estar sempre atentos e precavidos. O GFT eu acho que é normal, uma situação normal. O Vanderlá esteve connosco, eu acho quase que desde que nós chegamos. Ele lembro dele ser suplente do Vina, depois suplente daquele jogador que nós contratamos que chegou no Mónaco, o Jorge. Aos poucos foi passando para cima, mas entendemos que agora, em função daquilo que era o contexto dele no clube, acho que o Red Bull Bragantino é aquele clube fantástico, porque não tem pressão de ter que ganhar, não tem pressão de ter que performar. O próprio John saiu daqui num contexto muito parecido com o dele, pouca gente com pouca paciência, e os jogadores depois chegam ali num contexto diferente, com um clube com objetivos diferentes, com uma torcida diferente, onde a camisola não tem o mesmo peso que esta, e acabam por performar, e nós entendemos que era o caminho certo para o Vanderlá, e contratamos o GFT. Depois só temos o Piquerez, portanto vem reforçar esta posição. Agora não podemos deixar de dizer isso. Este ano estamos num período de transição, saíram 16 jogadores, se vocês contarem com Dudu, com Rony, enfim, são 16 jogadores que entraram, contratações que fizemos e jogadores que subiram da equipa B, como o Alá, e já que estamos a falar do Alá, sim, quis experimentar o Alá na 8, mas ao mesmo tempo, como é que eu posso pedir dele um empenho na 8 ou desempenho na 8 quando o treinador nos últimos jogos o pôs na ponta direita ou ponta esquerda, entendes? Metê-lo aqui a 8 para ver o que é que ele nos podia dar, mas eu tenho que entender que nos últimos, sei lá, no Mundial fez na ponta direita, né? um ponta armador, e fez um Mundial espetacular nessa posição, e hoje resolvi, em função também, indiretamente o treinador também passa mensagens, hoje também quis ver o Alá nessa posição, se nos podia ajudar, sem nós termos que ir ao mercado, mas não posso não ter intenção a isso, que até agora pus ponta direita, ponta esquerda, ponta direita, ponta esquerda, e o treinador hoje lembrou-se, ok, como ele já fez a volante, meti-o a 8, mas deixa-me dizer, só para terminar, eu não o tirei para ele estar a jogar mal. Até porque eu achava que ele era dos jogadores até mais agressivo e mais audaz. Eu tirei porque ele tinha amarelo. E só faltava ficarmos, como foi contra o Corinthians, com menos um jogador, e eu a tentar fazer gestão física e ter que jogar mais 30 ou 40 minutos com menos um jogador. Portanto, ele saiu só, e é bom que fique claro, porque na minha opinião estava a ser um dos melhores jogadores, mas isso é a minha opinião, por ter amarelo, e às vezes um jogador jovem pode não conseguir gerir este amarelo até ao fim, e nós não queríamos, ou eu não queria arriscar, está bem? Deixa eu só dizer-vos que é bom quando as perguntas são assim boas e fáceis. Tava facinho hoje, né, Abel? Enfim, ele explicou aí as questões do mercado, né? A questão do Palmeiras. Deixa eu até aqui pegar a escalação do Palmeiras hoje. Vou pegar aqui pelo Internet Explorer. Tenho certeza que vocês nunca mais usaram isso aí na vida. Não dá. É muito ruim. Deixa eu ir aqui pelo normal aqui do Google. A escalação do Palmeiras, como ficou aqui, né? Ela ficou assim, ó, os 3 zagueiros, o Giai, o Felipe Anderson lá na ala, Emiliano Martínez, ala. Eu acho que foi exatamente isso. Às vezes o Google monta do jeito dele aleatório, mas eu acho que hoje foi exatamente isso. O Alan fazendo ali a função do 8, que inclusive no primeiro tempo talvez tenha sido melhor, ou menos pior, mas deve ter sido melhor ali em campo, e aí ele sai exatamente por causa do amarelo. Mas o Abel falou, né, que tentou ver para ver se não precisa no mercado, só que ele deu a entender que não, né, porque ele mesmo cobra do jogador ser ponta direita, ponta esquerda, depois 8, o cara não vai, obviamente, resolver a parada assim, não tem como, tem que ir no mercado, viu, Abel? E é dia 22 já, dia 22, então tem que ir sim, pensando nesse substituto do Richard Wilson, se gostaria muito fosse o Andrés Pereira, né? Mas o Abel falou sobre as movimentações de mercado aí, né, cara? E muita coisa aí, tipo, o Jefté, de fato, precisava do lateral esquerdo, se era mesmo. Uma coisa que eu li nos comentários de vocês hoje, que é verdade. A gente tem o Piquerez titular,
também é difícil você ir atrás de outro lateral esquerdo tão bom quanto pra ser reserva. É difícil, né? Mas aí tem que ver se o GFT vai corresponder isso no banco do Piquerez. Na lateral direita, né, a gente já falou aí sobre Rocha, sobre Mike, e era uma renovação mesmo. O Kelvin, eu acho que é só questão de tempo de ser titular absoluto, joga muita bola, eu gosto muito dele. E aí a gente fica na esperança aí do substituto do Richard Rios, né, cara? Falou ali sobre a oportunidade de mercado do Carlos Miguel e tudo mais. Assim, o Palmeiras está se movimentando, está se renovando mesmo, né? Hoje você olha dos times campeões aí com o Abel, o Everton Gomes, o Murilo pegou um pouquinho pra frente ali, né? Mas não pegou tudo assim. Então, mesmo aqui, ó, o Everton Gomes, cara. O Everton Gomes. O Murilo, como eu falei, chegou um pouquinho depois, né? Ganhou já, mas chegou um pouquinho depois. O Mikael chegou agora, o Gia chegou ano passado. Emi Martinez, o Alan subindo, o Felipe Anderson ano passado. O Maurício, né? Também chegando recente. O Flaco Lopes tá há mais tempo, né? O Flaco Lopes tá há mais tempo. Acho que dá pra colocar aí também algumas coisas. O Vitor Roque também chegou agora. Então, se você olhar esse time agora do Palmeiras e o que jogou a Libertadores ano passado, já é muito diferente. E essa reformulação tem um preço, né? Tem um preço pra se pagar de entrosamento, dos caras se conhecerem, dos caras entenderem, né, a camisa que tá vestindo, o lugar que eles chegaram. Beleza? Mas é isso, então. Falas de Abel Ferreira na coletiva. Eu peguei as que eu achei mais relevantes aqui pra gente debater, beleza? E aí amanhã, eu já tô gravando aqui 00:30. Hoje aí a gente tá de volta, quem sabe, né, alguma novidade aí no mercado, beleza? Tamo junto.